Mateus 14, agora sim o 21º. Antes eu falei no outro vídeo que era o 21º, mas era do 11º ao 20º. Agora sim é o 21º, terceiro vídeo. 21º versículo ao 30º. Terceiro vídeo, então, de Mateus 14, ok? Vamos lá, acompanhe comigo em sua Bíblia se quiser, ok? O 21º versículo, não sou, né, vou repetir aqui, sempre falo nos vídeos, não sou de nenhum sistema religioso, ok? Só estou lendo a Bíblia e colocando o que eu penso, o que eu vejo, né, da verdade nesses capítulos e versículos, livro da Bíblia, né, que temos, né, já foi tirado, ou melhor, não foi colocado aqui Enoque, não foi colocado vários evangelhos, inclusive o evangelho de Jesus, de Judas Iscariote, tem de Maria da Madalena, de Tiago, de Felipe, várias coisas que, né, vários livros que não foram colocados aqui. Na Bíblia Etíope, que é completa, tem tudo isso. Então vamos lá. Vamos fazer o que temos então, né? Levando o que temos aqui. A minha interpretação, né, do que o Espírito Santo me revelou a verdade, ok? Há muitas pessoas que já despertaram para isso. Falta só você, ok? Se esse vídeo chegou até você, preste atenção. Chegou até você, preste atenção nas palavras que aqui estão e confira na sua Bíblia. Não acredite apenas em mim. Vá lá e confira e veja o que você acha disso, ok? Vamos falar um pouco aqui. 21º versículo, vai até o 30º. Começa assim. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Dos 5, né? 5 pães e 2 peixes, né, que ele multiplicou. Aqui ele está usando, como eu falei no vídeo anterior, está usando o físico, pão, peixe, multidão, né? Nós, multidão, pessoas, físico, material, matéria desse mundo, para explicar o espiritual, que vem do alto, o espírito, ok? Ele usa sempre, assim como na ceia, na última ceia, que eu já falei em outros vídeos aqui, que foi a última ceia. Ele fez para tentar explicar exatamente isso. Que eles usam o material, a matéria deste mundo, para explicar o espiritual. E as pessoas continuam indo nos templos, né, de pedra, que não era para existir, e comendo pão e tomando vinho, achando que ele estava falando de comida e bebida. Eles não estavam falando disso. Eles estavam falando do espírito. O pão é a palavra. O vinho representa o sangue. Ok? Quiser, tem mais vídeos. Tem outros vídeos que falam exatamente tudo explicado certinho. Vamos lá. 22º, então, fala assim. 22º versículo de Mateus 14. E logo ordenou Jesus, não Messias, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, outra margem, enquanto despedia a multidão. 23º. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Orar à parte. Eu estou vendo se está certo, né? E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25º já estou. Fala assim: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Caminhando sobre as águas, né? Todo mundo já conhece essa parte, que Jesus caminha sobre as águas. 26º fala assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. 27º agora. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28º agora. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas.
Desafiou Jesus, né? Então, se é você, se é tu, Senhor, né? Me faça andar também sobre as águas. E ele disse: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui ele fala sobre fé também, né? Nessa parte aqui. O 30º e último desse capítulo, né? Desse vídeo, né? 30º e último versículo desse vídeo. Mateus 14 possui mais versículos, eu faço em outro vídeo, ok? É o 30º, então. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. Até aqui. Depois eu faço o 31º até o 36º, que possui o 14º capítulo de Mateus. Aqui ele está falando de fé, né? A princípio, né? Ele estava andando sobre as águas, crer, né? Crer que era ele que estava andando sobre as águas. Pedro creu, a princípio, saiu do barco e foi andando pela água. Fé, né? Aqui ele mostra, mais uma vez, o físico para explicar o espiritual, andar sobre as águas. Isso para nós é impossível, né? Para Deus não. Então, ele vai andando, mas começa a afundar. O que quer dizer? A nossa fé, né? Às vezes a gente está caminhando e há algumas pedras no caminho, alguns impedimentos, pessoas que o diabo usa para atrapalhar, né? E nós desistimos, né? Desistimos. Estamos indo ao alvo, né? Que é tipo alguma coisa que você pretende fazer, né? Vou citar aqui uma coisa simples, um endereço. Você está indo e dá alguma coisa, você não consegue achar, você está indo, de repente, guiado pelo celular, e acaba a bateria ou acaba a internet e você não acha. Daí você perde a fé, você esquece que pode perguntar, né? Para as pessoas se informar e chegar no destino. Isso é um exemplo bem simples, mas há outras coisas, né? Como tipo uma doença que acaba chegando e você perde a fé e acaba desistindo da vida, né? E começa a desanimar e não acredita que Deus vai te curar, né? E aí que está o problema que o ser humano tem, né? A princípio, né? Falando sobre fé, podemos falar a respeito de que o homem, né, o ser humano, ele precisa de outro homem, às vezes mais pecador que ele, para ditar regras espirituais. Quando na verdade aqui eu acabei de provar, ó, está na palavra aqui, sobre fé. Então você usa o Espírito Santo, ele fala para ti, através da palavra. Você lê a palavra, tem contato com o Espírito Santo que está dentro de você, você é a igreja, ok? Você é a igreja. Nós somos a igreja. Não é prédio que é a igreja, lá é apenas um local, né, que criaram, inventaram, que não deveria existir. Já expliquei isso aqui, o profeta Natan falou para Davi não construir templo nenhum, ele queria construir, ele falou para não construir, e ele daria um templo perpétuo, que esse templo era Jesus. Mas ele não entendeu nada, falou que viveria da sua linhagem, depois que ele falecesse, ia passar tempos e viria. Ele não quis esperar. Na verdade, quem não quis esperar, quem se apossou disso foi Salomão. Foi lá e construiu um templo que não era para ser feito e levado a Arca da Aliança com o tabernáculo lá para dentro. E até hoje o templocentrismo se perpetua, né? Então o templo somos nós. Nós somos o templo. Não há como você sair de você e ir a algum lugar chamado igreja. Você é a igreja. Então onde você estiver, em espírito e verdade, como Jesus falou para a mulher samaritana no poço, você pode adorá-lo e confiar nele e invocar o Espírito Santo que está dentro de você e pedir. Não precisa nem falar, você pode pensar onde é o lugar, né, que você quer chegar. Cura essa doença, me cura, né, ou cura um familiar, cura um filho, cura uma esposa, cura um pai, cura uma mãe, usando a fé. Então aqui ele fala. Então aqui
O que quer dizer aqui essa passagem? Levanta e anda, né? Tenha fé, tenha bom ânimo, continue. Eu recebi ataques aqui de tentar interromper os vídeos e tal, um inferno. Mas eu continuo. Continuo porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, estou fazendo o bem, não estou fazendo o mal. Então eu não devo temer. Mesmo porque Jesus fala que o homem nada pode fazer contra você se não tiver a permissão de Deus. Né? E também é preciso temer primeiro a Deus, que pode, além de tirar a vida, te levar para o inferno. Então isso aí é... Né? Logo eu volto com mais versículos, talvez os últimos, né? Os últimos versículos, os últimos 6 versículos, acho que 5, do 31º até o 36º de Mateus 14. Ler a palavra às vezes nos cura, né? Depois de décadas sem conhecer a verdade, com o nosso sistema, o nosso psicológico abalado por conhecer coisas que não era para conhecer várias mulheres, mulheres conhecer vários homens ao invés de ter uma só mulher, uma só esposa, e o condicionamento mental da gente fica totalmente fora da realidade, do que é para ser, né? Eu já falei em outros vídeos aqui, conhecer uma mulher bem, ver se é isso que você quer, casar com ela e permanecer assim até Jesus levar, até Deus nos levar. Esse que é o mais saudável dos relacionamentos, pois quando uma mulher conhece vários homens, ela jamais vai conseguir amar um só. E o homem, da mesma forma, começa a ficar desnorteado, né, por conta de vários relacionamentos, né, que não tem a ver com Deus, fora do que é para ser, né, o homem ter na sua vida, ter apenas uma mulher, apenas uma esposa e ter uma vida saudável espiritualmente e um condicionamento mental organizado, sem loucura, né? Ok? Fique com essa palavra, logo eu volto com mais de Mateus 14. Fiquem com Deus.